Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo tranquilo com vocês? Tudo sob controle? Bom mesmo? Bom dia, bom dia, bom dia! Estão animados com essa possibilidade aí de retorno das aulas presenciais? Ou querem continuar assim, nos vendo só pela tela do computador? Bom, galera, nós vamos dar prosseguimento ao nosso trabalho aqui, ao estudo do período colonial. Mas antes disso, eu já queria deixar registrado com vocês o conteúdo da nossa prova, beleza? Conteúdo da nossa avaliação. Vocês vão fazer a P2 lá na primeira semana de dezembro, não é isso? Mas já vou deixar registrado o que vai cair nela. Conteúdo da P2. Vai cair Brasil, colônia. Até a parte de Brasil aurífero. Tá aqui registrado para todo mundo, tá? Esse material de Brasil colonial não vai dar para a gente ver ele todo até o final de novembro, mas dá para a gente estudar ali até a parte do Brasil aurífero, que é o Brasil da mineração, o Brasil do ouro, beleza? Então, conteúdo da P2, Brasil colonial, até a parte Brasil aurífero. Alguma dúvida sobre isso? Tá tranquilo? Tá beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar com o nosso trabalho. Obrigado, Ciro e João Pedro, pela resposta. Bom, galera, hoje o nosso assunto é esse aqui, ó. A União Ibérica e o chamado Brasil holandês. As invasões holandesas a esse território dessa colônia chamada Brasil. As duas coisas estão relacionadas. Por isso que estão aqui, ó, juntas no mesmo título. A União Ibérica e o Brasil holandês. Quando nós falamos em União Ibérica, falamos na união de duas coroas, na união da coroa de dois países. Alguém consegue me dizer que países serão esses? Não. Esse nome, gente, Ibérica, está relacionado a uma parte da Europa conhecida como Península Ibérica. Muito bem, Duda. E na Península Ibérica nós só temos dois países, lá na Europa, hein? Esses que a Duda acabou de falar. Espanha e Portugal. O que vai acontecer? Se liga aí na história. No ano de 1580, o rei de Portugal, chamado Dom Sebastião, ele vai morrer sem deixar herdeiros ao trono. Inclusive, ele morre em uma batalha no norte da África, chamada Batalha de Alcácer Quibir, lutando contra os mouros, contra os muçulmanos. Há até uma história curiosa, porque, na verdade, o rei Dom Sebastião, rei português, ele desapareceu no meio da batalha e nunca encontraram o seu corpo. Isso até alimentou uma crença chamada sebastianismo, de que um dia Dom Sebastião ia voltar, já que ele estava lutando em uma guerra supostamente santa contra os muçulmanos, contra os mouros. Mais tarde, Dom Sebastião foi canonizado pela Igreja Católica. Ele virou São Sebastião, né? Que é adorado até hoje pelos católicos. Mas o fato é que ele tinha morrido, jovem, sem deixar herdeiros ao trono. E quem é que vai aproveitar dessa situação? O então rei da Espanha, país vizinho a Portugal, chamado Felipe II. Deixa eu só colocar o nome desses protagonistas aqui. O rei de Portugal era o Dom Sebastião. Ele que era de Portugal.
morreu sem deixar herdeiros ao trono. Quem vai se aproveitar dessa situação? O rei Filipe II, da Espanha. Como assim, professor? Ele vai se aproveitar da situação? Filipe II, ele tinha um grau de parentesco com a família real portuguesa. E ele vai usar isso como pretexto, como desculpa, para pegar suas tropas, entrar em Portugal e requisitar o trono português para si. Filipe II, a partir de 1580, ele passa a ser rei da Espanha e de Portugal ao mesmo tempo. Teremos, então, uma união das coroas desses dois países. Uma união da coroa portuguesa com a coroa espanhola, sob o comando de um só rei. Eu repito novamente o nome desse rei, Filipe II. Essa união das coroas ibéricas, daí o nome União Ibérica, vai durar 60 anos. Vai de 1580 até 1640. E isso vai ter reflexos importantíssimos sobre essa colônia chamada Brasil. Por um motivo bem simples. Vamos ver quem acerta. Eu quero ver todo mundo conectado na aula aí, hein? Qual era o principal produto da economia colonial brasileira nesse período? Alguém lembra? Principal produto da nossa economia colonial, qual que era, gente? Muito bem. Ciro, João Pedro, Isabela, Daniel. A cana-de-açúcar. O Brasil cheirava açúcar nesse período, certo? E quais eram os maiores parceiros comerciais dos portugueses nesse negócio açucareiro? Eram os holandeses. Para quem não lembra, foram os holandeses que financiaram a montagem dos primeiros engenhos de cana-de-açúcar. E os holandeses também compravam boa parte da produção açucareira aqui do Brasil, compravam o açúcar ainda bruto, ele mascava aquele açúcar mais escuro, refinavam esse açúcar, deixavam ele branquinho, transportavam o produto com seus navios e revendiam ele lá na Europa. Então, os holandeses eram os maiores parceiros do comércio açucareiro aqui do Brasil. Problema? Durante a União Ibérica, esses 60 anos aqui, ó, de 1580 a 1640, o Brasil agora era administrado pela Espanha. Então teve a união das coroas portuguesa e espanhola. O rei espanhol Filipe II assumiu o comando não só de Portugal, mas também das colônias portuguesas, entre elas o Brasil. E a Espanha não tinha boas relações com os holandeses. Sabe por quê? O que hoje é a Holanda, antigamente chamada de Países Baixos, já tinha sido no passado um território dominado pelos espanhóis. Os holandeses conseguiram a sua independência em relação à Espanha, mas ficou aquele ressentimento. E os espanhóis também viam os holandeses como concorrentes. A Espanha nessa época era a maior potência da Europa. E os holandeses estavam crescendo muito. Então o que vai acontecer? O rei espanhol, Filipe II, ele vai adotar uma política protecionista em relação aos intermediários do comércio nas colônias portuguesas. Em outras palavras, o rei Filipe II vai proibir os holandeses de terem acesso ao mercado açucareiro do Brasil. Galera, pergunto, os holandeses vão aceitar essa proibição imposta pelos espanhóis? O que vocês acham? Os holandeses vão falar assim, não pode mais aí comprar o açúcar. Não, de boa, a gente procura outro lugar. Claro que não, né, gente? Os holandeses, nessa época, eles tinham organizado uma grande companhia de comércio. Tá aqui o nome, ó. A Companhia das Índias Ocidentais. E essa companhia é que era responsável por comprar o açúcar brasileiro, refiná-lo, transportá-lo e revendê-lo lá na Europa. Essa companhia não vai aceitar essa proibição imposta pelos espanhóis, imposta pelo rei Filipe II. O que ela vai fazer? Ela vai financiar invasões e ocupações holandesas ao Brasil. Tipo assim, já que não ia por bem, ia por mal. Já que os holandeses tinham sido proibidos de comprar açúcar brasileiro, eles vão invadir esse território.
E essas invasões serão direcionadas ao Nordeste. Gostaria de participação. Por que vocês acham que os holandeses vão preferir invadir o Nordeste e não o Sudeste, hein? É por causa do clima? Não. Muito bem, Isabela. Porque a produção de cana-de-açúcar estava concentrada lá. Se eu perguntar assim para vocês, qual foi o principal motivo que levou os holandeses a invadirem o Brasil? Resposta: açúcar. Eles queriam ter acesso à produção de açúcar. E a produção de cana-de-açúcar estava concentrada na região Nordeste. A primeira tentativa de invasão deles foi a Salvador, isso no ano de 1624. Eles chegaram a invadir, mas logo foram expulsos. Até porque os holandeses vieram com poucos navios, poucos soldados, poucas armas. Eles meio que menosprezaram as defesas aqui do nosso território. Chegaram a invadir, mas rapidamente foram expulsos. Não desistiram. Ficaram durante 6 anos se preparando para voltar. E durante esse tempo, os holandeses, inclusive, atuaram como piratas, roubando principalmente navios espanhóis que eles encontravam no Oceano Atlântico. Navios que saíram aqui da América carregados de ouro e de prata. Pois é, os holandeses ficaram se preparando, atuaram como piratas, roubaram vários navios espanhóis e se equiparam melhor. Voltaram com mais navios, mais homens, mais canhões. E dessa vez, a invasão foi direcionada a Pernambuco, no ano de 1630, que era a capitania que mais produzia cana-de-açúcar no Brasil nessa época. Dessa vez vai dar certo. E eles vão ficar por aqui durante 24 anos. Sabe a data, ó? Eles conseguem invadir em 1630 e só serão expulsos em 1654. Os holandeses vão ficar 24 anos no nosso território. E não vai ser só em Pernambuco, não. Eu até separei um mapinha bem didático para mostrar para vocês. Perceba aqui, ó, que essas setinhas representam as invasões holandesas. A primeira, 1624, Salvador. Logo eles serão expulsos. A segunda, em 1630, Pernambuco. Aí eles ficam até 1654. Só que o domínio holandês ele vai se estender de Pernambuco até o Maranhão, até São Luís. São Luís também vai ser conquistada pelos holandeses. Toda essa região que está aqui, ó, pintada de roxo, foi dominada pelos holandeses. Será o chamado Brasil holandês por 24 anos. Coloquei uma observação aqui, ó, que nessa segunda invasão, onde os holandeses tiveram sucesso, eles contaram com a participação de alguns colonos brasileiros. O mais famoso deles, um tal Domingos Fernandes Calabar, mais conhecido apenas como Calabar. Calabar era um luso brasileiro que ajudou os holandeses a dominarem Pernambuco. Professor, não sei o que é um luso brasileiro. É um descendente de português nascido aqui na colônia, nascido no Brasil. E como é que o Calabar ajudou os holandeses? Com dinheiro, com armas? Não, com informações. Calabar conhecia muito bem o território de Pernambuco. E ele deu informações cruciais para os holandeses atacarem os pontos mais vulneráveis desse território. E, portanto, conseguirem sucesso. Só que aí o Calabar vai ser preso pelas autoridades portuguesas, justamente por ter ajudado os holandeses. Vai ser julgado como traidor e vai acabar sendo enforcado, condenado por traição. Mas a grande pergunta é por que o Calabar teria ajudado os holandeses a invadir o Nordeste brasileiro? Alguém tem algum palpite? Por que será que o Calabar, que eu repito, era um homem luso brasileiro, descendente de portugueses, mas nascido aqui na colônia, por que será que ele ajudou os holandeses a invadir o Nordeste? Por que ele teve essa iniciativa, tomou essa decisão? E aí? Ninguém tem palpite? Gente, a pergunta é quem era Calabar? Ele era um senhor de engenho. Ele era senhor de engenho. Então ele vivia de vender o quê? Açúcar. E ele queria vender para quem pagava mais. E quem pagava mais? Os holandeses. Então havia um interesse econômico por trás da sua atitude. E outra coisa,
O Calabar acreditava que a administração holandesa seria melhor para o Nordeste brasileiro. Então, teria sido uma traição com a melhor das intenções, entre aspas. Essa história que eu acabei de contar, rendeu até um livro, cujo autor é Chico Buarque, aquele cantor Chico Buarque e um historiador chamado Rui Guerra. O nome do livro é Calabar, o elogio da traição. Por que o elogio da traição? Porque ele teria traído a coroa portuguesa com a melhor das intenções. Ele achava que a administração holandesa seria melhor para o Brasil. Agora o que interessa é isso aqui. Os holandeses vão dominar durante 24 anos boa parte do Nordeste brasileiro. Até aqui, gente. Estão conseguindo acompanhar? Me dá um ok aí, um joinha, por favor. Tá tranquilo? Tá beleza? Massa. Bacana, então. Então, vamos prosseguir. Deixa eu voltar aqui para os slides. Depois que as guerras de invasão cessaram e os holandeses consolidaram seu domínio sobre todo esse território aqui, ó, que está pintado de roxo no mapa, a Companhia das Índias Ocidentais, lembra dela? Aquela companhia de comércio holandesa que tinha financiado a invasão ao Nordeste brasileiro, ela vai nomear como governador do Brasil holandês um conde, um nobre humanista chamado Maurício de Nassau. Ele vai ser o administrador do Brasil holandês por 7 anos, de 1637 até 1644. E eu costumo dizer o seguinte, Nassau, em apenas 7 anos de governo, vai fazer muito mais pelo Nordeste do que vários políticos brasileiros não fizeram em décadas. Tanto é que eu coloquei aqui, esse cara vai ser um administrador exemplar. Nassau, ele tinha um lema. Ele dizia assim, ó, é preciso primeiro desenvolver para depois explorar. Repito, primeiro desenvolver para depois explorar. Então ele vai investir muito no território. Exemplo, assim que ele chegou aqui, Nassau percebeu que muitos senhores de engenho estavam com dificuldades financeiras, até pelas guerras de invasão, que tinham desorganizado a produção de cana-de-açúcar. O que ele vai fazer? Conceder empréstimos a esses senhores de engenho. Empréstimos bem camaradas, tá? Com juros baixos e prazos bem longos. Com isso, ele vai ganhar, claro, o apoio dos senhores de engenho. Pô, o cara chega emprestando dinheiro, e com juro baixo ainda. Outra coisa que o Nassau fez, ele percebeu que estava faltando mão de obra em muitos engenhos. Então, ele vai ordenar que navios holandeses fossem buscar escravos lá na África. Os holandeses passam a controlar parte do tráfico negreiro para resolver o problema de falta de mão de obra nos canaviais nordestinos. Terceiro, Nassau ele vai promover grandes reformas urbanísticas na cidade de Recife, que vai ser a sede da administração do Brasil holandês. Recife vai ganhar novas ruas inclusive pavimentadas com aquele calçamento, novas casas, pequenos prédios de 3, 4 andares, pontes, canais. A cidade vai ficar bonita. Ela passará a ser conhecida como Cidade Maurícia, uma homenagem a Maurício de Nassau. Nassau também vai se preocupar com o desenvolvimento cultural e científico da colônia. Ele vai patrocinar a vinda de artistas e cientistas europeus para o Brasil holandês. Pintores, escultores, médicos, engenheiros. Isso, repito, vai promover desenvolvimento cultural e científico da colônia. E por último, Nassau era um homem tão visionário, um homem tão à frente do seu tempo, que ele percebeu que poderiam rolar conflitos religiosos dentro do Brasil holandês, já que os colonos brasileiros, descendentes portugueses, eram católicos e os holandeses, na sua maioria, eram protestantes. Havia também judeus holandeses que vieram para cá nessa época. E aí, para evitar conflitos entre católicos, protestantes e judeus, Nassau baixou um decreto. Ele baixa um decreto determinando a liberdade religiosa, a liberdade de culto dentro do Brasil holandês. Então, de fato, ele foi um administrador exemplar. E eu até tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Está aqui, ó, uma pintura do Nassau e uma imagem representando como ficou a cidade de Recife. Ó.
A modernização de Recife, empreendida por Nassau, pode ser vista através de pontes e canais construídos nesse período. Recife, lá em Pernambuco, claro. Pô, professor, então, massa, né? Todos foram felizes para sempre. Só que não. Por quê? Dá uma olhadinha aqui no título, em cima do slide, aqui, ó, parte de cima. Em 1640, a União Ibérica chegou ao fim. Portugal se livrou do domínio espanhol. Portugal vai recuperar sua independência, a sua autonomia, com um rei chamado Dom João IV, que vai iniciar a chamada dinastia de Bragança. A União Ibérica chegava ao fim. Portugal não era mais dominado pelos espanhóis. E aí, o rei de Portugal, agora Dom João IV, vai virar para os holandeses e falar assim: holandeses, vocês invadiram a colônia nossa, a colônia portuguesa. Tem como vocês saírem aí? O que os holandeses vão responder? Nossa, complicado, né? A gente investiu tanto nesse território, olha o tanto de coisa que o Nassau fez. O Nassau emprestou dinheiro para os senhores de engenho, trouxe escravos da África, promoveu, reformas em Recife, patrocinou a vinda de artistas, cientistas, e aí agora a gente vai embora, assim, com as mãos abanando? Não dá, né? Então a coroa portuguesa fez um acordo com os holandeses. Escuta esse acordo. Eles teriam 10 anos, eu disse 10 anos, para sair do Nordeste brasileiro de maneira pacífica. Eles teriam 10 anos para recuperar os seus investimentos. Esse acordo foi firmado em 1640, então eles tinham até 1650 para ir embora. Problema: se os holandeses tinham data marcada para ir embora, eles vão parar de investir. A Companhia das Índias Ocidentais vai virar para o Nassau e falar assim: Nassau, eu não quero que você invista mais. Agora vamos só explorar ao máximo esse território. Nassau disse: não concordo com isso. O meu lema é desenvolver para depois explorar. E eu não completei o desenvolvimento ainda, não terminei. A companhia insistiu: Nassau, a gente tem data marcada para ir embora, temos 10 anos para vazar daqui. Agora a gente vai só explorar. Nassau disse: não concordo com isso. Eu sou um conde humanista. Resultado: Nassau perdeu o emprego. Ele foi demitido pela Companhia das Índias Ocidentais em 1644. E aí, aquela companhia de comércio holandesa, eu até volto aqui para vocês verem o nome, a Companhia das Índias Ocidentais, começa a fazer o quê? Explorar. Até a última gota. Só para vocês terem uma noção do que vai acontecer. Lembra daqueles empréstimos que o Nassau tinha concedido para o senhor de engenho? Eles começaram a ser cobrados de maneira instantânea, à vista. Você pegou dinheiro? Paga agora. Aí o senhor de engenho respondia: mas eu não tenho dinheiro. Então me dá o seu engenho. A Companhia das Índias Ocidentais começou a confiscar engenhos, confiscar propriedades dos senhores de engenho. Vai dar certo isso, gente? Não, né? No ano seguinte, aqui Nassau deixou o cargo, começa um movimento para expulsar os holandeses do Nordeste brasileiro, a chamada insurreição pernambucana. Quando esse movimento começa a agir, os holandeses falam assim: ah, vocês querem brigar? Então beleza. Lembra aquele acordo que a gente assinou? Tá aqui, ó, vamos rasgar. Agora a gente só sai daqui por mal, por bem a gente não sai mais não. A insurreição pernambucana, então, vai lutar pela expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Esse movimento vai ser comandado pelos próprios senhores de engenho. Serão 9 anos de luta, de 1645 até 1654, quando os holandeses serão expulsos em definitivo. Detalhe importante: os holandeses perderam essa guerra porque em 1652 estourou um conflito lá na Europa, entre Holanda e Inglaterra. A Holanda não conseguiu lutar em duas frentes, contra a Inglaterra na Europa e contra os colonos brasileiros aqui. Ela vai perder as duas. Vai perder para a Inglaterra e vai perder para a insurreição pernambucana. Os holandeses serão expulsos do Nordeste oficialmente em 1654. Ah, professor, agora todos vão ser felizes para sempre, né? Não. Quero participação de vocês. Vocês acham que os holandeses iriam parar de mexer com cana-de-açúcar?
mesmo depois de serem expulsos do Brasil? Não, né? Porque era uma coisa muito lucrativa. Lembra que eu falei que o açúcar era uma especiaria, tinha um apelido de ouro branco, chegava a valer dotes de princesas europeias? É isso mesmo, Isabela. O que os holandeses vão fazer depois que forem expulsos do Nordeste? Eles vão plantar a cana-de-açúcar em ilhas da América Central. Eles vão invadir ilhas da América Central, as chamadas Antilhas Holandesas, e passarão a cultivar a sua própria cana-de-açúcar lá. Os holandeses deixam de ser os nossos parceiros comerciais e passam a ser os nossos concorrentes. E essa concorrência do açúcar holandês, plantado nas Antilhas, repito, na América Central, o chamado açúcar antilhano, vai provocar uma decadência da economia canavieira brasileira. Os holandeses conseguiam produzir um açúcar melhor e mais barato do que o nosso. A cana-de-açúcar brasileira entra em declínio. E isso promove uma crise financeira na coroa portuguesa. Afinal de contas, o Brasil era a principal colônia de Portugal. E o açúcar, o principal produto da nossa economia. Então, se a economia canavieira entrou em decadência, Portugal vai entrar em crise. Vou deixar um gancho para a próxima aula, hein? Perante essa crise da economia canavieira, essa decadência do açúcar, Portugal passará a estar desesperado mesmo, para encontrar uma coisa aqui no nosso território. O que os portugueses vão querer encontrar? Vão começar a procurar bastante. Uma coisa muito valiosa. Muito bem, João Pedro. Ouro. Pedras e metais preciosos, mas principalmente ouro. E para achar tinha que procurar, né? É aí que começam aquelas expedições chamadas de entradas e bandeiras. Essas expedições vão começar a se intensificar na busca de metais preciosos. Pergunta, eles vão achar? Tinha ouro no Brasil, gente? Sim. Só que estava onde? Estava no litoral? Não, né? Estava mais para o interior do território. Mas eles vão encontrar. E na região de Minas Gerais, na região onde hoje é Goiás e na região do Mato Grosso. Vamos falar sobre a ação dos bandeirantes na próxima aula. Mas antes de eu ir embora, eu separei aqui um ponto de análise aqui para vocês, ó. Quero ver a opinião de todo mundo. O Brasil, ele seria mais desenvolvido, estou falando do ponto de vista econômico, tá? O Brasil seria mais desenvolvido economicamente se os holandeses tivessem permanecido no nosso território? Se eles tivessem ficado aqui até a nossa independência? O que vocês acham? Só opinião, sem medo de errar. Quem acha que sim, quem acha que não? Acho que sim, creio que sim, provavelmente, acho que sim. Bora, tô esperando a opinião de vocês. Até agora deu só sim, né? Unanimidade. Mas a resposta é não, por incrível que pareça. Vocês responderam sim porque vocês lembraram desse homem aqui, ó. Vou voltar no retrato dele. Vocês lembraram do Maurício Nassau. Aí vocês pensam, os holandeses eram diferenciados, promoveram um grande desenvolvimento em pouco tempo. Mas, gente, o Nassau, ele era uma exceção, ele não era uma regra entre os holandeses. E ele só promoveu essas benfeitorias todas porque ele precisava conquistar o apoio da população local, dos colonos brasileiros, principalmente dos senhores de engenho. Mas a maioria dos holandeses tinha uma visão muito clara a respeito do Brasil. Qual era a visão deles? Exploração. Explorar o território. Assim como faziam os portugueses. Então, gente, se os holandeses tivessem permanecido aqui, ia chegar um momento que eles iam começar também a só explorar o Brasil, assim como Portugal fazia. Então não ia ter muita diferença. Se os holandeses tivessem ficado aqui, seria uma diferença mais na questão do idioma, composição étnica. Havia uma diferença cultural, né? Os holandeses eram protestantes, os portugueses eram católicos. Haveria essas diferenças. Você teria ali o Nordeste, boa parte dele falando holandês, sendo protestante, mas diferença econômica não haveria. Por quê? Os holandeses também vieram com a mentalidade exploratória sobre o Brasil. Quer uma prova?
Você sabia que tem uma ex-colônia holandesa na América do Sul? Sabia? Vou repetir. Existe um país aqui na América do Sul, vizinho nosso, vizinho aqui na parte do norte, que foi colonizado pela Holanda. Alguém sabe o nome desse país? Começa com S. Não entreguei a resposta, gente. País ao norte do Brasil, começa com S. Suriname. Suíça está na Europa, Gabriel. Suriname é uma ex-colônia holandesa. O Suriname é uma ex-colônia holandesa, tá? O norte do Brasil. Vocês estão precisando estudar um pouquinho mais de geografia, né? Mapa da América do Sul, pelo amor de Deus, é o continente que vocês estão. Vocês nunca ouviram o Suriname? Tá ali entre a Guiana e a Guiana Francesa? Pois é. O Suriname é uma ex-colônia holandesa. Pergunta, esse país é desenvolvido hoje em dia? Claro que não, é um país pobre. E foi colonizado pelos holandeses. As Antilhas holandesas também foram colonizadas pelos holandeses. E não são um país desenvolvido hoje em dia. Então, se os holandeses tivessem permanecido aqui, pouca coisa teria mudado em termos econômicos. Mais diferenças culturais, idioma, questão religiosa, mas economicamente os holandeses também queriam era explorar o nosso território. Beleza? Galerinha, dá um joinha se vocês conseguirem entender, por favor. Um joinha, um ok. Seria um pouco, João Pedro. Poderia ser um pouco melhor, mas não teria uma grande diferença não, viu, João Pedro? Porque, como eu disse, os holandeses, eles vieram também com a intenção de explorar o nosso território. Fechou então, galera? Terminamos mais um assunto. Próxima aula a gente vai falar sobre os bandeirantes, sobre a expansão do nosso território, ainda nesse mesmo material, nesses mesmos slides. Tá certo, gente? Sexta-feira a gente continua. Acho que hoje aí vai ter uma definição, se a gente vai voltar presencial ou não. O Célio vai comunicar a vocês. Tá bem? Um beijo, abraço e até a próxima aula, galera. Tchau, tchau. Fala tchau. Valeu, até mais. Com Deus.